pé? Vamos tirar um tempo aqui de gratidão. Vamos orar. Todos nós temos uma família. Tem uns acima de nós, outros são nossos irmãos, parentes, outros já temos abaixo de nós, que são nossos filhos, nossos netos. E nós vamos agora colocá-los diante de Deus. Eu acredito que o desejo de todo crente é ir para o céu. Mas também o desejo de todo crente é que os seus filhos e a sua família também vá para o céu. Na terra todos estamos. E aqui na terra é um lugar de decisões, de escolha. E eu quero pedir a Deus que cuide da nossa família. Eu quero pedir para que você, no momento de reflexão, eu vou pedir para você 1 minuto, daqui a pouco, você fechar os seus olhos e você pensar na sua família. Aquilo que nós chamamos de árvore genealógica. De repente você tem irmãos que você gostaria que fosse para o céu. Você tem filhos, como eu falei, você tem tios, pais, avós ainda vivos. Eu gostaria que você pensasse assim: o que eu represento no meio de toda essa minha família? Será que eu estou sendo um exemplo de crente para eles? Um exemplo bom ou um exemplo ruim? Por que eu estou falando isto? Foi aproximadamente uns mais 20 e poucos anos de crente. Minto, menos de 20. Eu crente, pregando para minha mãe, para ela aceitar Jesus. Ela professava a fé cristã, porém, no catolicismo. Nada contra, tudo bem. Só que ela nunca tinha tomado uma decisão por Cristo. E nós sabemos a importância de nós entregarmos, né, o nosso RG, o nosso CPF espiritual para Deus. Tipo assim, a minha vida agora a ti pertence. Eu quero ir para a eternidade. E durante muitos anos eu ministrei para minha mãe, mas ela nunca viu nas minhas atitudes um bom exemplo a ser seguido, ou sair de uma igreja para outra, ou se decidir, né, pela fé que eu até pregava. Ela nunca viu, porque eu era um mau exemplo. Eu era, como falei ontem, uma pessoa mentirosa. E mãe, você sabe, ninguém melhor do que mãe conhece filho. Pela tonalidade da sua voz. Quando você liga para sua mãe, como você diz: oi mãe, benção. Oi mãe. Ela já sabe se você está bem ou não. O que foi que aconteceu? O que está acontecendo? O que foi que houve? E quando eu, então, tive o privilégio de ir para minha mãe e pedir a ela perdão, e confessar os meus erros para ela, aí aquilo caiu as escamas dos olhos, os tapumes dos ouvidos, e ela então agora quis uma experiência com esse Deus que eu tanto falava, com esse Deus que eu tanto pregava. E ela então decidiu-se por Cristo. E minha mãe depois veio a óbito, desceu à sepultura, e antes disso eu tive o privilégio de honrar minha mãe. E eu tenho filhos, tenho irmãos, tios ainda. Se o Senhor permitir, agora em junho, estarei visitando um tio meu lá no Rio Grande do Norte, que ele influenciou a minha juventude. E eu quero ir lá dizer para eles apenas: tio, muito obrigado pela sua vida, pela sua história e pelos seus ensinos. Influenciou a minha vida. E isso desbloqueia a maneira da pessoa enxergar e ver a Deus.
e você está na igreja, e às vezes você veio para cá só pensando em você, mas você é um representante de Deus na sua casa, e você é representante da sua casa diante de Deus. E assim como eu quero para mim, eu acredito que você quer para você, que toda a sua família também venha a ter esse carimbo no passaporte espiritual para a eternidade. Quantos querem ir para a eternidade? Quantos querem ir hoje para a glória? Alguém quer morrer hoje? Não, vamos esperar um pouquinho mais, né? Um arrebatamento. Mas é isso aí, eu quero pedir para você então, se olhar como família, se ver como família e pensar assim, o que eu posso fazer para influenciar papai, mamãe, titio, titia, meu irmão, minha irmã, minha esposa, meu marido, meus filhos. Feche os seus olhos, 1 minuto. Pai, eu quero concordar com a oração dos meus irmãos. Pai, nós sabemos que te servir, te seguir, te obedecer, te entender, crer que o Senhor é vivo e é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Nós estamos aqui, Pai, a Ti orando, a Ti pedindo, seja conosco, seja com a nossa família. Acha-os como o Senhor nos achou, dê a eles a oportunidade que o Senhor nos deu, que eles possam olhar e ver o Senhor como o Senhor Criador do universo, que possam olhar para Jesus como o Senhor e Salvador, aquele que deu a vida pela humanidade, para que a humanidade seja salva. Nos ajuda também a representar o Teu Espírito Santo dentro de casa, para que haja um convencimento na vida dos nossos familiares, através da Tua presença e da Tua palavra, através dos nossos lábios. Obrigado, nós colocamos a nossa família diante do Senhor. Pai, eu coloco meus filhos, meus netos, meus irmãos, meus tios. Eu coloco, Pai, meus primos, minhas primas. Eu coloco o Senhor, cunhado, cunhada. Eu coloco o Senhor, genro, nora, diante do Senhor. E eu estou neste meio, Senhor, para Te representar. Eu me sinto no privilégio e até, Senhor, no temor de pedir ao Senhor que nenhum se perca. Que nenhum desça à sepultura sem antes confessar o Senhor como Senhor e Salvador. Pai, nós queremos ir para a eternidade, enquanto a eternidade não acontece. Nós queremos continuar vivendo aqui o que o Senhor tem para nós, como exemplo e modelo dos fiéis. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Nós estamos com a Oficina da Alma, aonde nós estamos chamando de um check-up espiritual. Ontem nós falamos sobre filhos, a importância de nós entendermos essa questão da bastardia, da orfandade. Vimos que o Brasil, né, é um país bonito,
é um país lindo, rico, e porém tem muitas pessoas que têm uma mentalidade ainda presa, escrava, de não consigo, quem me dera, se eu pudesse, se alguém me ajudasse. E nós vemos, infelizmente, muitos crentes, muitas pessoas não tendo coragem de empreender no reino de Deus, nem ter coragem de começar o seu próprio negócio, o seu próprio espaço. Se sentem que é muito contrastante quando você vê um crente dizer que é pobre. Porque se nós servimos a Deus e acreditamos que Deus é nosso Pai, foi Ele que criou céu, terra e mar e tudo que neles há, então fica difícil da gente conseguir entender. É lógico que a gente pode estar passando uma leve e momentânea tribulação financeira, né? Talvez a gente não conseguiu encaixar ainda algumas coisas, mas é triste para nós ver um crente não conseguir romper, não conseguir crescer. Nós que estamos na liderança, nós queremos que todos acreditem no dom, no talento, na habilidade que Deus deu. Conversando ainda há pouco com o pastor Giovanni, Deus tem me dado assim alguns projetos dentro da base missionária, e eu tenho dificuldade de encontrar, até hoje não encontrei algumas pessoas para encabeçar esse projeto. É igual aqui na igreja, é o departamento infantil, é o departamento de louvor, é o departamento de mulheres, de homens, de casais, de oração, é o pessoal da mídia, é o pessoal da divulgação, e há espaço no reino de Deus para todos. Porque nós temos uma mentalidade de que só aqui na igreja é que nós podemos trabalhar. E o pastor Giovanni sabe disso, ele prega isso, ele ensina isso, que você pode pertencer a esta igreja, ser membro dessa igreja, mas ele entende que o seu ministério pode ser extra-igreja, pode ser lá fora, em dias diferentes, mas você pertence a este lugar, você pertence a essa igreja. Eu me lembro que em 1900, e faz tempo, quando eu comecei a vir para a igreja cristã evangélica, uma das coisas que eu achava mais bonito é que chamavam de carta de recomendação. Quando um crente saía de um estado, ou de um município, ou de uma outra igreja, para uma outra igreja, ele levava então uma carta, e essa carta ali recomendava, o pastor assinava, e chegava ali na mão do outro pastor, e o pastor dizia, olha, nós estamos aqui com o irmão, ou com a irmã, ou com a família X, que está vindo de tal lugar, mas que está trazendo uma carta de recomendação, e nós queremos perguntar para a igreja se a igreja recebe eles como membros dessa igreja. E o pessoal, gente, eu achava aquilo muito lindo, aí eu disse, poxa, é legal ser crente assim, porque a gente pode ir para qualquer lugar do mundo. Imagina, você vai para um outro país, levando uma carta assinada pelo Giovanni, recomendando você lá no país X, ou lá no lugar X, e você dizer, não, essa pessoa não é uma pessoa aleatória, não é uma pessoa solta. Ela pertence a uma igreja, a uma denominação. Isso é muito bonito. E eu gosto disso. E hoje a coisa tem ficado um pouco solta, e muitas pessoas dizem, eu não pertenço a nenhuma igreja, mas eu sou crente. Quem te recomenda? Quem dá testemunho por você? Quem pode falar por você? É aquele famoso currículo, né? Numa empresa onde você trabalhou, se tem um nada consta. E na igreja não é diferente. E nós estamos bem por fazer parte de uma igreja. E então, na noite desse dia, eu quero dar continuidade à Oficina da Alma. A Oficina da Alma, ela trabalha em prol da igreja. A Oficina da Alma, ela não é uma igreja em si, ela usa todos os princípios e valores bíblicos, respeitamos as denominações, respeitamos a liderança, a igreja, porém o nosso trabalho é servir as igrejas. Como Oficina da Alma, que é o que nós trabalhamos na área de restauração, na área de libertação,
de cura interior. E você sabe melhor do que eu a diferença de cura, libertação e até mesmo expulsão de demônio. Em 1970 e tantos anos atrás, eu tinha uma mentalidade de libertação era a expulsão de demônio. Eu pensava que libertação era expulsar demônio. Cresci assim, assim fiz. Mas depois eu comecei a entender a diferença de libertação e de expulsão de demônio. São duas coisas diferentes. O demônio você pode expulsar, mas ele pode voltar. Ele pode trazer mais uns amigos para tentar destruir mais. Já a libertação é quando você remove o porquê de um demônio estar na vida da pessoa. E talvez você não acredite, mas existem muitos crentes cansados e sobrecarregados. Tem muito crente, repito, cansado e sobrecarregado, precisando de um alívio, de um socorro bem presente na angústia. E a Oficina da Alma trabalha com isso, para ajudar a tirar essa sobrecarga. Nós não tiramos a carga de ninguém. A carga todo mundo tem que levar. A carga da responsabilidade. Agora, a sobrecarga não há necessidade de você carregar. E essa sobrecarga nós podemos até traduzir como sendo erros, pecados, falhas que nós cometemos ao longo da estrada. E de repente a nossa vida está travada, bloqueada, parada, por conta de algo que nós fizemos e que isso está atrasando-nos de viver o que Deus tem para nós. Falo isso porque essa foi a minha vida, a minha história. Muitos anos de crente. Eu estava cansado e sobrecarregado. E quando eu entendi sobre libertação, eu entendi que eu é que precisava ser liberto. Eu que precisava confessar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí começou um processo na minha vida de libertação, e depois o Senhor nos dá um ministério também de libertação, também de restauração, que é a Oficina da Alma. E eu estou aqui, né, para nós então trabalharmos com vocês, e eu quero trazer um tema hoje mais sobre casamento, sobre família. Talvez não seja para você essa mensagem que está aqui presente. Talvez seja para aquela pessoa que vai nos ouvir, vai nos assistir uma outra hora. Ou talvez seja para você poder ajudar outras pessoas. Porque a falta de conhecimento nos leva ao erro. A falta de conhecimento. Eu vim lá de Almirante Tamandaré, aqui para Umuarama, dirigindo, cuidando com os radares. Em alguns lugares era 60, outros 80, outros 100, outros só 40, e eu tinha que ter cuidado para não passar e levar multa, porque senão a consequência viria. A foto do meu carro, com valor para pagar, e pontos para ser colocado na carteira. E nós, às vezes, não temos essa ideia de que os nossos erros, eles vão ter consequências. Os nossos falta, os nossos embaraços, pode trazer consequências. Eu quero começar lendo com vocês um texto da Bíblia, que está em Marcos 10, de 5 a 9. Marcos 10, de 5 a 9, está aqui. Diz assim: mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á sua mulher. Com a sua mulher serão os dois uma? Me ajuda aí, uma? Só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Segura esse versículo para nós aí. Eu quero falar para vocês que eu tenho uma baixa no meu currículo espiritual. Nas batalhas da vida, eu perdi uma.
Eu preciso falar para vocês, eu perdi uma batalha, a guerra não. Estamos na guerra. Infelizmente, eu contraí um matrimônio na década de 80 e comecei errado. Antes de casar, eu já tinha relação sexual com a mãe dos meus filhos. Antes de casar, eu já tinha relação sexual com a mãe dos meus filhos. Posteriormente, nós casamos, porque é uma cultura familiar minha e também da família dela. E nós casamos. A minha pergunta aqui para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que está presente, eu comecei certo ou eu comecei errado? Eu comecei errado. Beleza. Mas na cultura que nós vivemos, é aceitável? Sim ou não? Não, vai casar. Gente, aí eu vou ampliar um pouco essa pergunta. Esse aceitar da sociedade é comum ou é normal? É comum. Não é normal. Alguns aqui casaram, ambos virgens, eles namoraram, seguiram todo um processo, contraíram aliança, casaram e posteriormente foram dar sequência às outras coisas. Mas na cultura que estamos vivendo comum, se é permitido ter relação sexual antes do casamento. Ainda esses dias agora, semana passada, conversando com um rapaz motorista de aplicativo, crente, e ele dizendo que ele queria casar, mas ele não tinha encontrado ninguém ainda que o satisfizesse. E ele então mostrou que ele estava tendo relação sexual com aquelas meninas que ele podia, porque ele queria saber se o beijo era gostoso, se ele sentia prazer no beijo, no toque, e até mesmo na cama, se ele tinha prazer. E então pude falar para ele, você está pensando de uma forma comum e não normal, não cristã, não autêntica. Porque o que a Bíblia fala sobre isso que você está fazendo, tem um chamado, isso é fornicação, é relação sexual antes do casamento. É fornicação. E a Bíblia condena a fornicação, o sexo antes do casamento. Só que a cultura, aquilo que é comum, nos leva a essas práticas. Eu comecei um casamento errado. E eu não tive ninguém, infelizmente, durante anos da minha vida, que me ajudasse a colocar o meu casamento em ordem. Hebreus, capítulo 13, verso 14, coloca aí, por favor. Perdão, 13, verso 4, tá? É o 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Ou seja, antes de casar, eu já maculei o leito. Antes de casar, eu já sujei. Quando eu casei, eu já havia trago para dentro do meu lar, para dentro do leito, a imoralidade, que era a fornicação. E isso me faz voltar ao tempo e ver também que o meu pai adulterou e sujou o leito de mamãe. E a imoralidade, então, ela tomou conta da nossa casa, da nossa família, e eu sou de uma família de 12. E essa família de 12, 11 casaram. Porém, nenhum casou virgem, nem os meninos, nem as meninas. Aí eu pergunto para vocês, gente, isso é normal? É comum? É comum ou não? É comum nas famílias hoje se aceitar isto? É comum. E nós não podemos andar naquilo que é comum. E dentro da oficina da alma, quando nós começamos a trabalhar com família,
casais que estão em conflito, porque quando você começa errado, existe uma grande probabilidade de quê? Quando começa errado, existe uma grande probabilidade, pode falar, uma grande probabilidade de terminar errado. Peraí, começou errado e vai terminar errado? Deve ter um meio termo. Deve ter algo que a gente possa colocar aí para tentar corrigir esse erro, para tentar ajustar esse erro. Porque não é legal começar errado e muito menos legal terminar errado. E você sabe que o índice de separação entre casais hoje é muito alta, principalmente cristãos, que infelizmente estão terminando errado, porque começaram errado. Mas existe uma maneira, de repente, que Deus pode trazer para nós, de nós então ajudarmos essa pessoa a consertar este matrimônio. Porque é possível consertar, é possível corrigir. Na oficina da alma, então, nós procuramos sempre trazer uma orientação para que a pessoa pare e conserte, porque quando há essa questão da traição, começou errado, você casou, você sabe que quando você é casado e você tem um relacionamento extraconjugal, você quebrou a aliança, você traiu a aliança, você negou os votos que você fez até que a morte os separe. No início do meu casamento, eu sou casado pela segunda vez, eu repito, eu comecei o meu primeiro errado. O segundo eu procurei fazer certo, porque o meu começou errado e infelizmente terminou errado. Eu não tive ninguém que intermediasse, me ajudasse a consertar aquele erro, porque eu maculei o leito. E um leito maculado pode trazer ciúmes, medo, insegurança, insatisfação. Demônios podem tomar conta do leito de um casal, levando-os a uma insegurança, a uma insatisfação muito grande em suas vidas. Porque começaram errado. E eu e a mãe dos meus 3 filhos terminamos errado. Não encontramos ninguém que pudesse nos ajudar. E olha que eu busquei socorro, e eu encontrei um pastor do Rio de Janeiro que ele diz, você não é o primeiro e também não é o último que isso está acontecendo. Não adiantou nada aquele conselho. E hoje, como Oficina da Alma, nós sabemos sim como ajudar alguns casais a colocarem a sua casa sentimental, amorosa, em ordem. E no segundo casamento, tenho hoje 19 anos casado com a minha esposa, Norma Sueli. E eu então, dentro desse casamento, nós, numa briga que tivemos, logo no início, eu tirei a minha aliança e joguei. Falei, eu não quero mais ficar casado com você. Eu já tinha um ministério, mas estava havendo uma dificuldade muito grande entre eu e ela, por questões de filhos. Porque para você agregar filhos de um casamento, de outro, em um casamento, é uma tarefa um pouco trabalhosa, difícil, e precisa e requer sabedoria. Você que já casou por uma segunda vez, ou a primeira que casa com alguém que já tem filhos, isso não é fácil. Aquela criança, aquela pessoa vai dizer, ela não é minha mãe, ele não é meu pai. E se você não souber fazer a coisa certa e respeitar as pessoas, você pode trazer amargura e transtornos para dentro do lar. E eu tirei a aliança, joguei a aliança. Pastor, me aborreci, não quero mais. Aí passou a raiva, eu peguei a aliança, que a aliança era de ouro, né? Eu comprei. E fiquei. Aí depois, diga, vai que eu perco esse negócio, eu vou colocar no dedo mesmo. E coloquei de volta. E fiquei aborrecido com ela ali uns 3, 4 dias, ou mais. E deitado na mesma cama, esse aborrecimento vai passando, e você sabe que você tem algo do lado que é legal, e você às vezes quer se esquentar, você quer brincar, você quer se divertir. E eu fui então me aproximando dela, né? Primeiro encosta pé com pé,
aí vai sem querer encostando. E ela então, sabiamente, falou assim, o que você quer? Ela disse, nós precisamos conversar. E ela, uma mulher sábia, me fez sentar na cama e disse, você lembra o que você fez naquele dia? Aí eu estava aborrecido e fiz mesmo por causa disso. Ela disse, pois é, você quebrou a nossa aliança, você quebrou o voto. Você deu lugar para que o inimigo entrasse, você tirou a aliança do dedo. Você jogou a aliança, você disse que não queria mais aquilo. Isso, espiritualmente falando, é uma brecha para que Satanás por ela entre. E eu achava que tinha sido apenas uma atitude impensada, de fúria, de raiva momentânea, e para nós homens está tudo bem. Ela disse, não está tudo bem. Se você me quiser, nós vamos ter que reformular os votos que um dia nós fizemos, até que a morte nos separe. Porque você, na hora que você tirou a aliança e jogou ela, você invocou um espírito de morte sobre o nosso casamento. Eu disse, eu podia ter dormido sem essa. E para nós que somos líderes, né, somos pastores, estamos na frente, ser repreendido pela esposa, sim, apesar de que a esposa é uma benção, né, ela representa o Espírito Santo, e ali foi o Espírito Santo usando ela. Eu disse, você tem razão. E aí eu reformulei os votos, perguntando se ela queria casar comigo, até que a morte nos separasse, tudo aquilo, né? E aí eu fiz tudo aquilo, peguei a aliança, coloquei no dedo dela, ela pegou a minha, colocou, até que a morte nos separe. Às vezes, sem perceber, nós falamos coisas naquele clima quente da briga e não nos damos conta que palavra tem poder. E quando você dá ao inimigo uma palavra, sem você dar motivo para Satanás, ele como inimigo já veio para quê? Matar, roubar e destruir. E se você dá para ele crédito, se você dá para ele mais motivo do qual ele já veio para isto, você pode se tornar uma pessoa refém a isso. E reformulamos o casamento. Como eu falei, eu perdi uma batalha por não saber. Meu primeiro casamento, infelizmente, houve traições bilaterais, houve envolvimentos errados de ambas as partes, e não foi possível nós nos aguentarmos depois de 3 filhos. E com toda a tentativa, não foi possível, e veio o divórcio. E eu fiquei, então, praticamente ali, 5 anos divorciado. Porém, 2 anos apenas em santidade. Quando eu divorciei, eu me vi divorciado, eu disse, agora eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. E sabe o que eu fiz? Voltei às práticas antigas de moralidade. Como eu fui muito jovem para a prostituição, eu voltei à prostituição. Eu voltei à prática do adultério. E eu comecei a me envolver com mulheres diferentes. Mas aí, assistindo um seminário como esse, em 2002, lá no Pará, o pastor Cote ministrando, e quando ele fala de família, de moralidade, aquilo impacta a minha vida, eu disse, não, eu quero. Inclusive, um dos temas que ele mais usou foi o obreiro aprovado. 2 Timóteo 2,15 diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, ou seja, um crente aprovado, que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Eu era um crente, eu era um pastor reprovado, que tinha do que me envergonhar, e que manuseava mal a palavra da verdade. E ali, quando eu entendi, eu disse, não, eu preciso superar isto. E aí, é como se Deus tivesse dito para mim, não de forma audível, mas eu senti no meu coração de que eu deveria passar 2 anos sozinho. Divorciado, já 3, porém em pecado. E ele me pediu, então, que eu ficasse 2 anos sozinho. Sem mulher, sem masturbação, que eu vivesse um tempo de santidade. E para mim aquilo foi muito difícil, porque a minha vida toda foi de masturbação, foi de moralidade,
e eu comecei a entender essa questão da masturbação, quando você chega ao prazer, e você chega ao prazer, que aquilo sai de você, vai para um altar, porque é composto de sangue, e sangue requer um altar, e esse altar era um altar de moralidade. E ali eu era, durante muito tempo, sendo alvo de insatisfação sentimental, de insatisfação conjugal. Entendendo isto, eu fiquei então 2 anos sozinho, não toquei no meu corpo, não toquei mais em ninguém, porque todo ser humano, crente, todo pastor, você que é jovem na fé, você que está começando agora, um dia, nós vamos ter que responder ao sacrifício de Jesus. Vocês sabem que quando a gente fala de libertação e expulsão de demônio, na expulsão de demônio, nós damos uma palavra de ordem usando o nome de Jesus. Sai! Em nome de Jesus, para que o demônio saia. Na libertação, nós não só usamos o nome de Jesus, mas usamos o sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E foi quando então eu comecei a entender o sacrifício de Jesus, aí comecei a entender sobre o sangue, eu comecei a entender que toda vez que eu ejaculava, o meu prazer ia a um altar de moralidade, por Satanás, ele intentava contra a minha vida sentimental, amorosa. E foi ali que eu pude, com a graça de Deus, ficar 2 anos em santidade. 2 anos ali, sem a masturbação, sem tocar em ninguém. E ali eu aprendi que um dia o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é quando você dá um retorno para a cruz. Nós acreditamos que Jesus morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. Mas todo crente vai ter que dizer para a cruz, sim ou não. Eu e você um dia vamos estar crucificado com Cristo ou não. Tem até uma música que expressa isso, dizendo assim, já estou crucificado com Cristo, me ajuda aí. E agora vivo não mais eu. Aí ele vai, Cristo vive em mim. E eu disse, epa. Eu tenho certeza que Cristo não está vivendo em mim. Eu não estou crucificado. Como vocês sabem, o hormônio, ele não se converte. Ou você domina, ou por aí ele você perde. Muitos de nós queremos que Deus tire de nós a vontade, o desejo. Mas Deus colocou em nós algo, não consta na Bíblia dessa forma que eu vou falar, algo chamado livre-arbítrio. Que é aquilo que você tem dentro de você que não tem outro. Ser criado por Deus, a cobra não tem, o jacaré não tem, a vaca não tem, o cachorro não tem, livre-arbítrio. Nós temos. Se vocês estão aqui, se você está nos ouvindo, é porque você quer. Você poderia estar fazendo outra coisa. E esse livre-arbítrio, essa vontade de ir para a cruz, de ser crucificado, todos nós vamos ter que voltar lá e dizer para a cruz, sim ou não. E foi quando então eu decidi ficar esse tempo, o que nós chamamos de santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Eu tive que dizer sim para a cruz. E todo ser humano vai ter que um dia dizer para a cruz, sim ou não. O fato de nós aceitarmos a Jesus é o primeiro passo. Mas acreditar e confiar que Jesus realmente morreu na cruz. Nós não estávamos lá. É difícil para nós conjecturarmos, imaginarmos Jesus na cruz. Como vocês sabem, ele era o unigênito de Deus, único filho gerado. Pai, filho, o único filho de Deus era Jesus. E vocês sabem que foi Deus que criou, inclusive, Adão e Eva, que pecaram,
E Deus teve que tirar eles do jardim do Éden, porque senão eles continuariam pecando. E eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas tinha outro fruto de uma outra árvore, que era a árvore da vida, e que se eles comessem, eles seriam humanamente eternos. E não foi assim que Deus planejou. Então Deus tira-os do jardim, oculta o jardim e deixa-os errantes. E assim, Adão e Eva se tornam errantes. Deus, como criador de Adão e Eva, que é o primeiro DNA espiritual do ser humano, é cristão. A imagem e semelhança de Deus. E quando o homem, então, se torna errante, Deus, como pai, olhava Adão e Eva, já que ele deu o livre-arbítrio, eles podiam fazer as suas escolhas, e eles foram fazendo. Em nenhum momento na Bíblia nós vamos ler que Adão e Eva pararam, olharam para o céu e disseram: Pai, nos perdoa. Eles não fizeram isto. Diferente de alguns outros que pediram perdão a Deus. Diferente de alguns outros que dizem assim: quando tu te converteres, apacenta minhas ovelhas. Diferente de alguns outros que chegaram e disseram: Senhor, me perdoa. Eu fui gerado em pecado, iniquidade. Você não vai ver isso em Adão e Eva. E ali, passado um tempo, Deus, assim como eu e você que somos pai, o maior prazer nosso é estar vendo um filho. Quem aqui é pai e mãe? Que está aqui dentro, olha só. Temos prazer ou não de ver nossos filhos? Vendo o pastor Giovanni com o filho dele ali, né? O Giovanni só dá o comando daqui. E o filho está fazendo tudo já. Se o filho não estivesse fazendo, era ele que tinha que fazer. Mas ele fica feliz porque ele sabe que o filho sabe e o filho faz. E o filho, por uma questão de agradar o pai: que cor é melhor, pai? Mas ele sabe, o cara é fera. E o pai: é meu filho. Eu fico imaginando Deus querendo abraçar o filho, Adão, abraçar a filha, Eva. E nós queremos abraçar. Eu tenho 3 filhos direto e 3 indireto, que são os filhos da minha esposa. Hoje nós temos então 6 filhos. E é gostoso quando um deles chega e pede a benção. Eu tenho um garotinho de 40 anos, pastor. Aí aquele menininho vem e diz assim: benção, pai. E me dá um abraço. E tem prazer de andar comigo abraçada. Eu disse: filho, no tempo que nós estamos vivendo, cuidado, esses caras podem pensar que eu sou, né, você abraçado comigo aqui no shopping. E aí pega ainda a minha orelha, fica pegando na minha orelha, diga ai, 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 ai. Um garotinho, e eu tenho prazer. Eu tenho uma menininha de 36, e um garotinho agora que fez 30 e, Caleb, acho que fez 36, 37, eu não sei. Mas eu tenho prazer quando vejo-os, que eu toco neles. Eu fico imaginando Deus querendo tocar em Adão e Eva. Deus querendo ter comunhão com a gente. E os homens andando sem Deus. Imagina, gente, às vezes nós que somos crentes ficamos pensando assim: como é que uma pessoa consegue viver sem Deus? A gente com Deus já está difícil, não é? Com Deus a gente já vê as dificuldades, com Deus a gente já passa por tantas lutas. E como é que essa pessoa lá fora consegue viver sem Deus? E aí, nós não sabemos aí, né, a gente conjectura. Acho que Jesus olhando para Deus disse assim: ô pai, eu sei que o senhor está tão triste. Deixa eu ir lá, eu resolvo essa parada para o senhor. Deixa eu ir lá. Eu religo ele com você, pai. Eu faço meio de campo ali. Eu faço eles acreditarem que o Senhor é Pai. Eu faço eles acreditarem que o Senhor é Deus. Eu faço eles acreditarem que o Senhor quer ter comunhão. Deixa eu ir. Ah, meu filho, mas você, meu único filho, né? Tá bom, eu vou deixar. Aí chama o Espírito Santo: ó, faz um favor para mim aí, né? Transforma, faz um milagre aí,
vai lá, escolhe uma mulher virgem, dá um abraço nela e coloca uma semente dentro dela, e essa semente vai ser o Salvador, Jesus. Ele vai se humanizar, e ele vai com uma missão de fazer o ser humano voltar-se novamente para mim, porque Adão e Eva viraram as costas. E assim acontece a história, todos sabemos. Maria humaniza-se, um filho de Deus, por obra e graça do Espírito Santo. Jesus nasce, Jesus é cuidado, e depois de um certo tempo, com 12 anos de idade, Jesus sumiu. Ninguém conhece a história de Jesus com 13 anos. Vocês estão fazendo teologia lá, já descobriram o que Jesus fazia com 15 anos? O que Jesus estava fazendo com 20 anos, alguém sabe? Já leu em algum livro? Jesus aos 20. Jesus com 15. Jesus aos 25. É difícil, de 12 a 30, 18 anos, não conhece a história de Jesus. Mas ele está na história. Segundo alguns estudiosos, cientistas, diz que pelo fato dele ter se humanizado, ele também foi passar por tudo que nós passamos, dentre as quais trabalhar com seu pai. Ele deve ter visto muitas brigas de família, ele deve ter visto muita injustiça, e ele então estava sentindo o nosso pesar, as nossas dores. Então Jesus segue ali aprendendo. Só que quando completa 30 anos, ele reaparece. Mateus, se eu não me engano, 7,14, a primeira pregação dele é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eu agora entendo vocês. Vocês precisam de arrependimento, porque o reino de Deus é chegado. E ele então, de 30 a 33, ele cumpre o ministério dele. 30 a 33, ele cumpre o ministério. Ele faz milagre, ele faz sinais, prodígios, maravilha, ele faz cego enxergar, a mão do outro que não esticou, ele fez pão aumentar, peixe aumentar, ele fez milagres de várias formas, dizendo que nós, em nome de Jesus, também podemos fazer isto. Mas o principal alvo dele era nos religar. Então ele sai do contexto de único filho de Deus, unigênito. E quando ele morre na cruz, ele passa a ser o primogênito. O primogênito é primeiro gerado após cruz. E deu a mim e a você o direito, conforme João fala lá no capítulo, se eu não me engano, 1, 13 por ali, 12. A todos quantos o receberam, foi-lhes dado, me ajuda aí, gente, o direito de sermos filhos de Deus. Epa, que legal. Quer dizer, eu e você podemos ser o segundogênito, terceirogênito, quartogênito, milésimo-gênito, 10º-milésimo-gênito, ou seja, eu e você também passamos através de Jesus ter Deus como nosso Pai. E somos filhos de Deus, irmãos de Cristo por adoção. Embora Cristo seja o nosso Senhor e Salvador, Ele também é nosso irmão, o primogênito. Nos reconcilia com Deus. E algumas coisas que nos foram ensinadas, nós às vezes falhamos. E Deus monta um ministério de reconciliação, Ele fala na palavra dEle. E Ele levanta ministério, levanta pastores para cuidar do povo, para ensinar a palavra, para ensinar o caminho, para dizer, gente, esse é o caminho, vamos lá, vai dar certo, é por aqui, e palavra, 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 palavra. Eu tive meu primeiro casamento rompido. Infelizmente, eu não falo isso com alegria, porque eu não sabia nem 10% do que eu sei hoje. Eu vivia de uma forma comum. Todo mundo transa, todo mundo começa errado. Eu não sou o primeiro, eu não sou o último. Muitas pessoas tiveram relação sexual antes do casamento. Só que quando entra luz em nós, quando a verdade entra, e a verdade tem o poder de libertar, eu digo, Senhor, eu quero ser liberto.
Eu quero limpar o leito que está maculado. Desde muito jovem, eu sou um profano, um masturbador, um prostituto, um adúltero. E o Senhor, então, volta aqui falar, me pede 2 anos em santidade. E vai eu ficar agora 2 anos sem a prática sexual. Embora acostumado, embora vivendo, embora querendo, embora desejando, embora tendo oportunidade, eu tinha que responder à cruz. Eu tinha que dizer não para o mundo e para a minha vontade, e sim para a cruz e ficar crucificado, para que o sangue de Jesus então me purificasse. E assim fiquei 2 anos sozinho. Graças a Deus tive o privilégio de ir para dentro de uma base missionária que me ajudou bastante. Mas eu tive N oportunidades, pessoas me desejando, eu até desejando pessoas, mas eu dizia não, eu não quero cometer o meu primeiro erro. E o Senhor depois me dá o privilégio de contrair um segundo matrimônio. Não é da vontade dele o primeiro ter rompido, não é da vontade dele que o casamento seja rompido, não é da vontade dele que a aliança seja quebrada, não. Mas infelizmente, aquilo que nós aprendemos de comum, tem levado muitos casamentos a serem rompidos. Porque começaram, me ajuda aí, começaram, mas não pode terminar errado. Tem que ter um meio termo. Deus tem que chegar e ajudar a gente nisso daí. E o Senhor começou a ministrar o meu coração. E nesse ministrar o meu coração, Ele me pediu 2 anos. E eu conheço uma missionária também, dentro da base. Ela já era avó. Ela tinha 3 filhos. Ela já tinha um neto. Eu já era avô. Eu já tinha um neto. Eu estava divorciado, ela nunca casou. Ela morou. Ela começou errado. E ficou errado o tempo todo e terminou errado. Abandonou os filhos, foi preciso a avó intervir, e ela foi curtir e viver a vida no qual ela desejava. Ela tinha uma perseguição de orfandade muito grande. Ela tinha uma perseguição de bastardia muito grande, que levou ela para a terra da marginalidade na área sexual. E ali ela então vem para dentro de missão e Deus começa um trabalho. E algumas pessoas começaram a dizer, olha, você dá certo com o Mirinaldo, olha, Mirinaldo, você dá certo com fulano, vocês estão na mesma faixa etária e tal. E eu estava loucamente irritado com esse Santo Antônio, que às vezes aparece na igreja, esse esculpido, que quer dizer, não, essa aqui dá para você, essa aqui dá para você, vocês dois e tal. Eu dizia, não quero isso é da parte do inferno. Eu quero que venha da parte de Deus. E passei 1 ano e meio vendo-a. Não quero. Eu quero Deus. E depois de 2 anos completa o ciclo que Deus havia proposto no meu coração, eu e ele. E Deus então me libera para um segundo matrimônio, pastor. E ali eu olho para ela e eu senti um desejo, algo diferente. Eu convivia na mesma base missionária com ela 1 ano e meio. Eu cheguei 1 semestre antes dela. Mas eu dizia, com essa aí eu nunca caso. Deus me livre. Essa aí, já passou por tantas vidas, já abandonou filho, abandonou lá, eu casar com ela, eu vou arrumar encrenca. Aí depois de 1 ano e meio eu olho para ela e digo, uau, ela está no mesmo processo que eu. Ela está em santificação. Ela está sozinha, nunca vi ela com namorado, nunca vi ela com indecência. Deus estava trabalhando a vida dela. E Deus trabalhando a minha. Eu quando a via, eu baixava a cabeça, porque quando você está saindo da imoralidade, você consegue perceber quem está na imoralidade. Gente, no mundo físico, os iguais, ou melhor, os opostos se atraem. Essa lâmpada que está acesa é porque tem um polo negativo e um positivo, gera energia. No mundo físico,
os opostos se atraem, o homem é atraído pela mulher, a mulher é atraída pelo homem, mas no mundo espiritual os iguais se atraem. E nós, como moramos numa base missionária, ou melhor, tomamos conta, facilmente você, quando chega lá uma pessoa que usa droga, rapidamente ele sabe onde é que vende droga, e quem usa droga também. Se vem uma pessoa carregada por um sentimento ou um espírito de moralidade, rapidamente detecta no outro. E assim por diante. Os iguais se atraem. E quando eu estava saindo da imoralidade, tinha terminado a ETED, primeiro semestre, chega ela, totalmente sendo perseguida por um espírito de moralidade. Seja na vestimenta, seja no gesto. E eu dizia, está amarrado em nome de Jesus. Eu amarrava e ainda escondia o nó. Colocava aquele fogo para não ter como desamarrar. Tá? Não quero nem saber. Mas depois de 1 ano e meio, eu vi que ela estava pagando um preço. E o Senhor nos libera, me libera. E até então ela já tinha me dado uma curtida. E eu também tinha dado umas olhadas. Mas sem nenhuma perspectiva de avanço. E aí, um belo dia, ela traz um sonho dela e conta para mim de um buquê de flores que ela tinha, que eu, na realidade, tinha, e eu escondia isso, para ninguém tomar de mim. Na hora eu entendi, eu disse, isso aí é meu coração, eu não quero dar para ninguém, porque eu já fui traído uma vez. Eu não quero dar o meu coração. Só isso que eu falei para ela. E daqui a pouco o Senhor disse, entrega o buquê para ela. Entrega teu coração. E numa conversa com ela, eu disse, o que você acha da gente casar? Aí ela, foi assim, de bate pronto, cheguei chegando. Porque eu não queria namorar. Porque eu sabia que se eu fosse namorar, eu ia tentar beijar. Eu ia tentar abraçar, eu ia tentar tocar. E você mexer naquilo que está quieto, aquilo pode incendiar. Aquilo pode te levar ao erro. E eu não queria cometer o mesmo erro. E ela ficou pensando e disse, eu quero. Eu disse, então vamos marcar o casamento. Quase 6 meses depois nós estávamos casando. Sem nos tocar, sem nos beijar. Porque se a gente fosse começar errado, existiria grande possibilidade de terminar errado. E eu queria fazer a coisa certa. Pedi a mãe dela, o pai dela, ela em casamento. E a mãe e o pai talvez assim, ela já tem aí mais de 40 anos de idade, 3 filhos. Você está pedindo ela em casamento? Ou leva os filhos também. Mas eu pedi em casamento. Pedi a filha que morava com ela. Conversei com meus filhos. Digo, olha, é chegada a hora do papai recomeçar a história sentimental dele. Vocês abençoam? Sim, pai, o senhor merece. E ali nós contraímos o matrimônio em santidade. Não nos beijamos. E só fomos nos beijar depois do casamento. E fomos para a lua de mel. Eu gostaria que vocês perguntassem para mim o que foi bom na lua de mel, porque no outro dia eu acordei. Pergunta para mim assim, o que foi gostoso quando você acordou depois da lua de mel? Pergunta para mim. É que a minha consciência estava limpa. Eu não havia avançado sinal nenhum antes. A lua de mel é algo que vai acontecer naturalmente em quem casa. E nós sabemos que a lua de mel ela não pode faltar. Ela é contínua. É contínua. A relação sexual dentro de um casamento é contínua. É lua de mel. E ali, quando eu acordei no outro dia, eu estava em paz comigo, eu estava em paz com Deus, eu estava em paz com ela, porque eu não tinha tido com ela uma fornicação, um adultério, uma prostituição. Eu estava casada, ou casado com ela. Uma nova história. Eu comecei, certo. Tirei a aliança, quase que termina errado. Ela disse, epa, coloca. 19 anos se passaram. Estamos casados.
Ela já teve vontade de me matar algumas vezes, eu também já tive vontade de matar ela algumas vezes. Já tivemos vontade de sair por causa das, né? É muita. Porque tem filhos, era uma sobrecarga, e aí nós vamos passando por um processo de restauração. E nós temos aprendido e fazemos isso na Oficina da Alma, nós colocamos os casais que começaram errado. Nós começamos errado, dá para consertar. E eu quero ilustrar isso aqui para fechar, que eu estou querendo passar para aqueles slides, mas eu queria convidar um casal para me ajudar e vir aqui para me ajudar na ilustração. Quem é um casal que poderia vir aqui? Por favor, casado. Isso. Pode ficar aqui. Vocês têm filhos? Tem. 2? Legal. Então vamos ilustrar isso aqui. Suponhamos que esse cidadão aqui, juntamente com essa cidadã, eles olharam para o outro e deram um joinha. Um likezinho. Porque tem um joinha e tem um joia, né? Joinha é quando está começando, joia é quando... E aí ele olha para ela, curte, ele e tal, e aí isso começa, então, um tempo de aproximação. E lá pelas tantas, ele tomado de uma cultura permissiva, de uma cultura comum, pede a ela uma prova de amor. E ela, tomada por uma cultura comum, entende que a prova de amor é deitar com ele, satisfazendo. Porque ela dizia, eu não posso perder esse bonitão, embora não seja essa Coca-Cola toda, mas não tinha outro, né? E aí, ele pede essa prova de amor a ela, e ela então cede sexualmente para ele. Lógico que ela era para ela ter dito assim, não, a prova de amor que eu te dou é que eu serei fiel a você do início do nosso namoro até que a morte nos separe. Não vou deitar com você. Não, isso não é prova de amor. Isso é prova de infidelidade. Você está colocando em jogo a minha família, a minha reputação, a sua reputação. Mas, infelizmente, ela não sabia disto e cedeu para ele. E numa dessas, saída deles, ela não se preparou nem nada, ficou grávida. E chega para ele e diz assim, amor, eu tenho um problema para te falar. Ela diz, qual que é o problema? Ela diz, eu estou grávida. E ele diz, meu Deus do céu. Aí passa um turbilhão de coisas, e agora eu vou ser pai, eu vou casar, o pai dela vai me matar, meu pai vai me matar, eu não tenho condição ainda, e tal, e pai, vai passando um turbilhão de coisas na cabeça, e que problema, e agora, o que a gente resolve? Já sei. Vamos matar essa criança. Vamos tirar ela. Ninguém vai ficar sabendo. Tem 1 mês e pouquinho, você não menstruou, 2 meses, dá para a gente matar e ninguém vai saber. Você vai ali, eu pago, faz ali o procedimento, aí você diz que a menstruação, né, deu um problema e você vai ficar e ninguém vai saber. Depois a gente continua namorando, a gente se cuida. Mas aí baixa um temor de Deus e ela diz, não, eu não vou tirar a criança, não estou louca. Eu não vou tirar a criança. Aí a criança, se pudesse, pulava e dizia assim, ei, eu não sou problema, não. Eu sou fruto do amor de vocês. Porque a criança já é rotulada de um problema. E ela já vai, quando nascer, vir com uma perseguição de moralidade sobre a vida dela. Nasce a criança. E eles vão, então, viver juntos. É cultural. E aí vão viver juntos. Mas a gente não tem casa ainda, então ou vai morar na casa dela, ou vai morar na casa dele. Ou então eles vão arrumar uma casinha, um lugar para começar e tal. E aí começa certo. Estão começando certo? Não. Qual que é a probabilidade? Terminar errado. Mas dá para consertar alguns erros da nossa vida? Dá. Aí nasceu o segundo filho, vieram para a igreja. Aí o pastor falou, olha, você tem que casar, vamos arrumar. Aí eles vão em casa, vai no cartório, carimba, está aqui, ó, estão casados.
Só que tem um livro ali fora que nós estamos à venda, que é do pastor Cote, que fala a lei, a moral e o divórcio. E ali ele fala de 4 parâmetros dentro de um casamento, que é a bênção dos pais, a bênção judicial, cartório, a bênção da igreja, sacerdotal, e a bênção nupcial. Eles começaram certo. Eles primeiro tinham que pedir a bênção de quem? Dos pais. Depois eles tinham que ir no cartório e tornar público, para todos os efeitos, marido e mulher. Depois eles viriam para a igreja e lá vem ela. E ele aqui esperando. E casaram. Houve uma impetração de bênção do pastor e da igreja, abençoando o casamento deles. E depois eles vão brincar. Vão para a lua de mel, até que a morte os separe. Mas eles começaram errado, e aí deu tudo, e está dando problema, e ciúme, e ele pensa para lá, ela pensa para cá, e aquela briga, aquela confusão, e já tem 2 crianças, e eles não se formaram, eles não tinham emprego, eles não tinham uma casa para aquilo, e o leito está maculado. A desonra está implantada dentro do casamento. Eles precisam consertar isso. Eles chegam, em Moarama, pastor Giovanni Zimmermann Júnior, não sei se é Júnior antes do Zimmermann. E aí, a gente se conhece, e ele vai e traz a oficina da alma. Embora ele saiba disso também, mas através da oficina da alma fica mais fácil, porque ele diz, não, eu vou passar essa bola aí, porque eu estou falando, o povo não está ouvindo, deixa que venha um de fora falar. E aí eu chego e digo, olha, tem que consertar. Tem que consertar. E aí nós falamos e damos uma dica para ele, digo, olha, houve desonra. Você desonrou sua mãe. Você desonrou seu pai. Você desonrou seus irmãos. Você desonrou a sua família. Você também desonrou seu pai. Você também desonrou sua mãe. Você desonrou seus irmãos. Você desonrou sua família. Vocês estão vivendo numa desonra. E a desonra encurta a vida. A desonra encurta o prazer. A desonra encurta a satisfação. Aí a gente pergunta, vocês querem colocar em ordem para não terminar errado? Queremos. Amém. E existe como isso? Limpar o leito está maculado, está sujo, começou errado. E aí nós pedimos para que eles vá até a casa dela, marque uma reunião com os pais e familiares, e eles vão pedir perdão, principalmente ela, aos seus pais, por tê-los desonrado. Pede perdão aos irmãos, pede perdão, e diz assim, nós estamos aqui pedindo perdão e queremos receber o perdão. E o pai e a mãe, preocupado, vai que se a gente não perdoar, ela vai voltar para casa, e já no quarto dela já está ocupada com outro, a gente já não está mais fazendo conta com ela aqui em casa, vamos logo liberar perdão, aí perdoa ela. Aí ela diz assim, não, papai, mamãe, mas eu não posso sair daqui, lá vem ela. Eu não posso sair daqui sem que o Senhor abençoe o nosso casamento. Não, me abençoe. Aí eles vão, né, ficam em pé, ou se curvam, e o pai e a mãe, ou os irmãos, se não tem pai, se não tem mãe, o representante da família, nós abençoamos vocês. E aí eles vão agora para a casa dele, e faz a mesma coisa. Eles estão limpando o leito, certo? Começou errado? Está consertando? Vai lá e pede perdão aos pais. Recebe a bênção também. Opa, estamos com a bênção dos nossos pais. Espera aí, mas nós só casamos no cartório. Ah, vamos pedir para o pastor fazer uma cerimônia, aí nós vamos marcar, aí você fica 15 dias afastado de mim, ou 30 dias, e a gente vai então entrar na igreja e receber a bênção sacerdotal, a bênção da igreja. Mas para quê? Porque na hora que nós fizermos isso, vocês estarão denunciando o espírito de imoralidade e levando os outros a desejar fazer a mesma coisa. Mas precisa? Não é bem que precise, é que você não quer ser exemplo dos fiéis. E aí marca, o pastor diz, tá bom, nós vamos, né,
fazer o casamento de vocês. Aí eles ficam distantes um do outro, só se fala pelo WhatsApp, por telefone, estou com saudade, eu também estou, mas só depois do casamento. Aí recebe a bênção da igreja. Já receberam a bênção dos pais, já casaram no cartório, recebe a bênção sacerdotal da igreja, e agora eles se unem e consertaram. Eles agora não precisam terminar errado, porque eles estão consertando, e quando conserta, está certo. Conserta, ou seja, eu estou acertando. E não tem por que terminar, e muito menos terminar errado. Mas eles geraram 2 filhos, e de repente, não é o caso deles talvez, geraram na bastardia, eles não eram casados. Então as crianças estão fora da aliança do casamento, e aí eles vão trazer a criança para dentro da aliança do casamento. Segura na mão delas, nas 2 mãos, de frente um para o outro. E aí, eles agora vão pedir perdão para o outro. Ele vai pedir perdão a ela vai pedir perdão a ele, por ter começado errado, por ter gerado ciúme nele, gerado ciúme nela. De repente houve uns incidentes pelo meio do caminho, e eles vão consertar entre eles, eles vão olhar nos olhos um do outro e dizer: você é a pessoa que eu quero até o último dia da minha vida. E aí eles vão chamar os 2 filhos deles para entrar dentro da aliança do casamento. Eu quero convidar vocês 2, pode vir aqui um instantinho, vocês 2? Isso. Só para representar, é uma representação, tá? Os filhos deles. Aí vocês vão colocar eles dentro da aliança. Entra aqui. Não, entra. Eu sei que... Aí eles vão agora trazer os filhos para dentro da aliança. Aí eles vão pedir perdão aos filhos por tê-los gerados fora da aliança do casamento. E sobre ele, sobre ela, pairava um espírito no qual agiu na vida deles de fornicação, sexo antes do casamento. E aí eles vão profetizar na vida deles: você vai ser marido de uma única só mulher, você vai começar certo, meu filho, minha filha, você vai ser esposa de um único homem, vocês vão começar certo, porque papai e mamãe começou errado, e nós tivemos que parar para consertar, senão vai terminar errado, e nós não queremos terminar, nós nos amamos. Está dando para entender, gente? Começou errado, terminaria errado, parou para consertar, dá para continuar? Até que a morte os separe. Aí ele abençoa as crianças, pode voltar para casa, crianças. Obrigado. Vocês estão entendendo como a coisa pode funcionar? E aí eles renovam os votos, houve uma renovação. Obrigado. E aí eles podem agora continuar a estrada. Eu não tive ninguém que assim procedesse comigo. Eu perdi minha primeira batalha. Primeiro lar, meu primeiro casamento. A mãe dos meus filhos. Lógico, hoje ela é feliz, hoje eu sou feliz. Hoje ela segue a estrada dela, eu sigo a minha estrada. Estou há 19 anos casado. Deus nos deu como filho um ministério, que é a Oficina da Alma. Nosso filho é a Oficina da Alma, o ministério que o Senhor nos deu para cuidar. E a história continua. E aí eles vão entender que eles são uma só carne. Ele vai ter que entender que ela não é uma propriedade exclusiva dele, a não ser a carne. Mas ela tem uma alma. Ela tem um espírito, ela tem que buscar a salvação dela. Ele tem uma alma e um espírito tem que buscar. Agora a carne, que na realidade é o desejo sexual, é para ele, é para ela. Uma só carne. E em cima disso nós trabalhamos com restauração de lar, de casamento, reconciliar filhos com pais, pais com filhos. Começar a tirar pessoas que estão feridas na alma, pessoas que abandonaram a fé, abandonaram a casa, perderam a vontade de viver, estão sobrecarregadas.
dentro da oficina da alma, para a misericórdia e bondade de Deus, nós temos tido esse privilégio, essa oportunidade de ver várias pessoas assim procedendo. Inclusive, nós estávamos conversando, eu e Giovanni, e grande probabilidade, no meu coração já é isto, ele vai fazer parte também do nosso ministério, Oficina da Alma. Vai ser um dos preletores da Oficina da Alma. E um dos conselheiros da Oficina da Alma. Assim como ele ousou me trazer aqui, pela segunda vez já, eu vou ousar levar ele também. E quando eu levo ele, eu estou levando a igreja junto. E quando eu venho aqui, eu trago a missão junto. Vocês estiveram aqui com um grupo de pessoas da nossa base, que estiveram com vocês até semana retrasada. Aqui vocês conheceram. Missão e igreja se completam. Elas se fundem. E o Giovanni fez uma coisa muito linda. Ele disse, eu quero ter o privilégio de ministrar numa ETED. Eu disse, se é isso, nós estamos precisando de você lá. Ele pega o carro dele, sai daqui, gasta do bolso dele e vai dar aula na ETED e faz algo que nunca nenhum outro professor fez. A missão sem condição de dar a ele uma oferta. Gente, você sabe o que esse pastor de vocês fez? Pegou o Pix de todos e deu uma oferta para cada um. Existem coisas que nos constrangem, mas ele estava realizando um desejo, um sonho de Deus e seu próprio. Está registrado no céu. Eu falo isso não é para engrandecê-lo, não. É para ver como Deus trabalha. E Deus quer continuar com você, com a sua família. Talvez o seu problema não seja matrimônio, talvez você não seja casado, casada, mas talvez você vai precisar reconciliar com seu pai. Você vai precisar reconciliar com a sua mãe, com seus irmãos. Isto é libertação. É quando a gente para consertar algo que foi rompido ou que começou errado. Vinde a mim, diz Jesus, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e Ele vai aliviar. E o nosso ministério trabalha com esse princípio da restauração, de consertar. Até porque eu, Mirinaldo, fui vítima de começar errado. Como eu falei para vocês, eu já era prostituto, eu já era adúltero. E quando eu vinha casar com a mãe dos meus filhos, nós trouxemos errado a imoralidade. Liguei a minha alma com muitas outras mulheres e depois liguei minha alma com ela e a minha alma ficou fragmentada com várias outras mulheres. E para piorar, a gente finda ouvindo algumas músicas que o mundo nos oferece. E tem uma música que muitos de nós cantamos, e que até hoje é cantada, que é eu chamo de música de ligação de alma, com todo respeito ao autor da letra, ao cantor, com todo respeito. Talvez eles nem saibam ou saibam, mas aquilo ali retrata para nós uma ligação de alma. A letra da música diz assim, onde você estiver, não se esqueça de mim. Com quem você estiver, não se esqueça de mim. Eu quero apenas estar no seu pensamento e por um momento pensar que você pensa em mim. Isso é ligação de alma. E se alguém falando para outro, se você não der certo comigo, você não vai dar certo com ninguém. Com quem você estiver, lembra de mim. Imagina um casal levar o outro em pensamento para dentro de um relacionamento. Imagina se a minha mulher levar o pai dos filhos dela, os ex-namorados dela, os ex-ficantes dela, eu levar a mãe dos meus filhos, as minhas ficantes e toda a imoralidade que eu causei, se eu levar isso para dentro, onde você estiver, não se esqueça de mim. Com quem você estiver, não se esqueça de mim. Eu quero apenas estar no seu pensamento e por um momento pensar que você pensa em mim. E aí eu estava dormindo com ela pensando em outro, e vice-versa. E nós tivemos então que limpar o leito e dizer, aqui é eu e você e eu, uma só carne. E desligar a alma, devolver para o mundo espiritual tudo que é deles ou delas que estavam em nós.
e trazer de volta tudo que é nosso, que estavam com eles, desde a virgindade e a pureza. Existem casos que a virgindade não vai voltar. Isso é biológico, não volta a virgindade, mas a pureza sim. A pessoa pode não ser virgem e ser puro ou pura. Mas a pessoa pode ser virgem e não ser puro. Tem pessoas que são virgens, mas a mente é totalmente promíscua. Nunca teve um relacionamento sexual, pênis, vagina, mas é impuro em pensamentos, em palavras, em ações. E Deus quer de nós pureza, santificação sem a qual ninguém verá Deus. Tirar essa sobrecarga, uniciar sua mulher, os dois serão uma só carne. E dentro da oficina da alma nós vamos colocar agora o nosso slide, que ontem nós abrimos ele no final e nós queremos fechar com esse slide também. Nós falamos do baú da infelicidade e falamos da caixa preta. Gente, baú para nós, eu vou subir aqui. O baú para nós tem todo um significado de coração. Vocês sabem, queridos, que o único órgão do corpo que dá para a gente se assemelhar à alma é o coração. Mas a gente não sabe onde é que está a alma. Se está no coração, se está no fígado, se está no estômago, se está no pâncreas, no rim. Nós não sabemos onde é que está a alma. A alma é vivente, é sentimento. Mas não tem como nós não linkarmos ao coração. E a Bíblia pede que nós tenhamos um coração puro. Mãos limpas. E esse baú nós conjecturamos, nós levamos a quem faz oficina a entender que dentro desse baú que chamamos de infelicidade, pode estar ali uma perda, uma orfandade, uma bastardia, um abuso. Mulheres que foram traídas, usadas como objeto sexual. Inclusive eu quero neste momento, com a permissão do pastor, pedir perdão a todas as mulheres presentes e a todas as mulheres que estão nos assistindo. Como homem, eu quero pedir perdão por todos os homens que usaram as mulheres de forma indevida. Usando a fragilidade, a carência, usaram-as sexualmente, roubaram o coração, roubaram a virgindade, roubaram a pureza. E depois abandonando-as. Trocaram, traíram. E eu quero pedir perdão a você, mulher, que foi traída, que foi enganada, que foi trocada, e porventura você ficou ferida. Talvez dizendo que nenhum homem presta. Eu quero dizer para você que é solteira, e até para você que é casada. Existem homens que prestam sim. Existem homens tementes a Deus. É que muitas vezes nós começamos errado. Mas Deus quer parar e consertar. Tirar essa dor do seu baú. Trazer de volta a sua pureza. Deus tem uma pessoa para você. Como já dizia um amigo meu, pastor, ele dizia que para cada panela, Deus tem uma tampa. Para cada ser humano, para cada homem, Deus tem uma mulher. Para cada mulher, Deus tem um homem. E não pense você que porque alguém te trocou, que alguém falou para você que você era isso, isso, aquilo. Não acredite. Nesta noite que seja retirado toda palavra negativa, humana e satânica que foi dito contra a sua vida. Que caia por terra nesta noite. E que venha a palavra de Deus sobre você, mulher. Que você é filha amada. E Ele tem prazer. E que Ele quer restaurar. E eu quero desejar para você o que foi para mim. Eu tive o privilégio de recomeçar. E recomeçar certo. E eu quero desejar para você.
Se você crê e espera, se você tem vontade, quero dizer que Deus tem um homem para você, que vai honrar você, que vai ajudar você a realizar os sonhos e andar na luz e na verdade. Todos que te feriram, que te machucaram, que talvez você hoje olhe e diga assim, eu não presto, eu não valo nada, eu sou feia, eu sou burra, eu sou gorda, eu sou magra, eu sou isso. É mentira do diabo. Você é imagem e semelhança do Deus Altíssimo. E Deus te ama e tem prazer. E tem homem que vai olhar para você e dizer, e vai dar um joinha. E depois vai dar um joia. E vai dizer, essa aí é que eu quero. E Deus pode restaurar casamento, sentimento. Deus pode dar um novo matrimônio a você que perdeu o seu. E eu quero pedir perdão como homem, como representante dos homens. Mulheres, nos perdoe como homem, em nome de Jesus. Amém? O baú da infelicidade é onde fica as marcas. Criança abandonada, criança abusada, criança violentada, crianças órfãs, crianças que têm dificuldade hoje de chamar Deus de Pai. Dentro da oficina da alma, dentro do ministério, nós vamos ter em setembro, se eu não me engano, a oficina de treinamento, cujo pastor Giovanni vai estar ministrando. Nós vamos treinar conselheiros para ajudar a fazer isso aqui. Gente, pergunto para você, isso aqui foi simples ou não é simples um negócio desse? É fácil ou não é? Quando vem luz não fica fácil? Você aconselhar um casal agora, aconselhar um homem e uma mulher, a consertar. Não precisa, começou errado, tudo bem, porque eu comecei errado. Mas dá para consertar, para não ter que terminar errado, porque se terminar errado, a dor é maior do que tudo que você já viveu durante esse tempo de errado. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem. O baú. E nós temos desse outro lado, a caixa preta. Está com cadeado. O que é a caixa preta, então? Se o baú é da infelicidade, a caixa preta é tudo aquilo, mão tem a ver com feitos. Mão tem a ver com aquilo que eu fiz. Coração tem a ver com aquilo que eu sinto, ou que me fizeram. Eu devo ter magoado pessoas pela estrada. Eu devo ter ferido o coração. Eu devo ter traído muitas pessoas. Talvez alguma menina veio a gostar de mim com a vontade de casar e eu ignorei. Eu feri. Te pedi perdão a Deus e peço novamente nesta noite. É quando uma pessoa é ferida pelos pais, professores, amigos, pessoas que se relacionou sentimentalmente, emocionalmente, feriu. Coração. Irmãos, é o feito, de repente você também falhou. Você prostituiu, você adulterou, você enganou, você começou errado. E aqui tem que ter um reconhecimento. Eu preciso reconhecer que eu comecei errado. Eu preciso me retratar diante de Deus, diante das pessoas, diante da igreja. E vocês têm pastores aqui, vocês têm conselheiros aqui na igreja. Diga assim, pastor, eu preciso ter um gabinete com você. E o pastor, nós temos também a Léa. Conheci a Léa em 1900 e faz tempo, né? Vocês têm conselheiros que possam ajudar você, mas você tem que abrir o baú, perdão, a caixa preta. Quando o avião cai, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, no caso do Brasil, caiu um avião, eles querem achar a caixa preta. Embora a caixa não seja preta, parece que é laranja, eles querem descobrir, porque lá está a gravação dos pilotos. E eles querem descobrir qual foi a causa do avião cair, porque o avião não foi feito para cair, por incrível que pareça, é um dos meios de transporte mais seguro. Você sabe qual é o primeiro meio de transporte mais seguro que tem no mundo? Elevador. O segundo é o avião. O meio de transporte mais seguro é o avião.
O avião, ele não foi feito para bater, ele não tem para-choque, ele não tem... Não, o avião foi feito para sair para o destino e lá chegar. E nós não sabemos como um animal daquele tamanho, com tantas toneladas... Eu fico impactado, a gente viaja por aí, como é que um negócio daquele levanta e fica lá em cima, inclusive, às vezes, acima das nuvens, quem já viajou de avião, às vezes você está acima vendo as nuvens, e aquilo não cai, e desce, aterriza. Mas se porventura um cai, eles querem descobrir por que caiu, porque o avião não foi feito para cair. Se foi um problema mecânico, eles têm que corrigir todos os outros aviões. Se foi um problema humano, está explicado. Se foi um acidente, ok. Mas é um dos meios mais seguros. Você não tem noção, e nem eu, de quantos acidentes terrestres, carro com carro, caminhão com caminhão, moto, acontecem no Brasil todo dia. E avião, infelizmente, acontece, né? De vez em quando. Mas graças a Deus, Deus nos dá a oportunidade, quando nós entramos no avião, que o avião vai sair para decolar, dá para a gente dizer assim: Pai, coloco a minha alma, o meu espírito e o meu corpo diante do Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Se for minha última viagem, eu quero colocar minha família e dizer: não desampara, racha ela, Deus dá a oportunidade. Porque depois que o avião subiu, só na hora que desce, a caixa preta precisa ser aberta. Por que você está caindo de vez em quando? Por que você não está conseguindo se manter estável? Por que você não está conseguindo aterrissar no destino no qual Deus tem para você? De repente, na caixa preta tem algumas falhas humanas, mecânicas, começou errado. Precisa parar para consertar. Eu estou sendo claro? Precisamos ou não, de repente, de um reparo. Estou na casa do irmão Valdir, ele foi hoje na concessionária e precisa trocar o óleo do carro dele porque ele quer que o carro não dê problema. E ele preventivamente foi lá antes de vencer, e ele quer trocar antes de vencer, porque ele quer ter essa garantia e essa segurança que o carro não vai dar problema naquela área. Corretíssimo. Corretíssimo. Porém, nós não paramos para corrigir a falha do carro, que somos nós. Às vezes o pneu está gastando de um lado, o freio está com dificuldade, o óleo da fé está vencido, a pessoa está andando. A caixa preta precisa ser aberta. E a caixa preta é quando você coloca para fora os teus feitos, mãos. O que eu fiz de errado? Eu comecei errado. E eu falei para vocês aqui o tanto de coisas erradas que eu fiz. Eu menti, eu roubei, eu me prostituí, eu adulterei, tive envolvimento homossexual, eu passei por várias coisas, eu traí, eu fui traído. Eu tive que abrir minha caixa preta e colocar tudo isso para fora. É fácil? Não. Mas se faz necessário a todos aqueles que querem viver a plenitude do favor de Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham. Eu quero viver a abundância. A caixa preta precisa ser aberta. Tanto a caixa preta quanto o baú. E como oficina da alma, nós ensinamos isso. O problema não é termos começado errado. Todo mundo conhece o princípio da vírgula. A vírgula nos dá direito de quê, gente? De continuar conversando. De continuar a história. E Deus é isso. Nenhum de nós aqui somos perfeitos. Eu abri o meu baú para vocês. Você precisa, caso queira, viver o que Deus tem para você. Abre o teu baú. Procura liderança, procura alguém. Fala, diz: eu estou precisando de ajuda. Minha caixa preta está pesada. Eu estou sobrecarregado, eu fiz coisas erradas. Mas eu quero viver o que Deus tem para mim.
O importante não é como nós começamos, ou como estamos. O importante é como nós vamos terminar. Combati o bom combate. Acabei a carreira. E guardei a fé. Paulo começou perseguindo. Aí passou pela experiência de ser perseguido. E se tornou um grande exemplo para todos nós. Davi começou bem. Vacilou. Consertou. E terminou sendo conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Abraão começou bem. Depois fez besteira. Se tornou um exemplo para nós. Pedro começou bem. Fez besteira. Depois se converteu. Eu e você não somos melhores do que esses homens. Mas também não somos piores. Foi Deus quem os fez e nos fez. E Deus espera uma resposta nossa. Colocar a casa em ordem. É gostoso ser aliviado. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu, Jesus dizendo, vos aliviarei. Quantos entenderam e creem assim? Diga amém. Eu gostaria de orar. Eu queria que vocês descansassem de pé um pouquinho. Talvez tudo que eu ministrei aqui nesta noite não foi para você. Foi para alguém que você conhece. Ou para alguém que você ainda vai conhecer. Ou talvez alguém que está passando por este tipo de problema. E eu creio que aqui na minha frente, e me ouvindo onde você estiver, Deus quer te levantar como um conselheiro, como uma conselheira espiritual. Para ajudar pessoas que começaram errado. Ou que estão errado. Eles não querem terminar errado. Ninguém quer terminar errado. Mas precisa Deus levantar pessoas para ajudar. A ajudar as pessoas que começaram errado. Eu comecei errado. Terminei errado. Deus me deu uma segunda chance. Eu comecei certo. Eu já ia fazendo errado. E graças a Deus, Deus usou minha mulher e nós consertamos de novo. Aliança no dedo. E estamos andando correto. E queremos terminar correto. Para que os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, possam dizer assim, vovô, vovó, bisavô, bisavó, eles começaram errado e consertaram e eles terminaram certo. E que isso fique registrado no céu e na terra, que eu e você somos homens, mulheres de Deus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor. Porque além de Deus, Criador do céu, da terra, Criador de tudo que há, inclusive o ser humano, o Senhor consentiu Jesus, o teu único filho, vir e por nós morrer e nos reconciliar contigo, podendo chamar o Senhor de Pai, Jesus de irmão. Obrigado, Espírito Santo, por representar a nossa mãe. Obrigado, Espírito Santo, por o Senhor nos convencer através de uma palavra lida, aqui explicada. Obrigado, Espírito Santo. Pai, eu quero pedir ao Senhor que, como o Senhor foi comigo, no ano de 2002, eu ouvi esta palavra e ela entrou como verdade. E a partir dali eu fui consertando todas as áreas da minha vida, a minha área emocional, a minha área sentimental, familiar, conjugal, a minha área financeira, a minha área moral. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar e pedir que o Senhor encontre em cada coração que está nos ouvindo aqui. Seja presente, seja através, Senhor, da internet. Entenda e creia que o Senhor quer trazer paz e bênção para a família. Mas precisamos, Pai, abrir o baú e também a caixa preta e colocar para fora tudo que atrapalha, tudo que nos faz sentir cansados e sobrecarregados. E que venhamos entender, Pai, que nós somos uma só carne,
que o meu prazer é para minha esposa, o prazer da minha esposa é para mim, mas que cada um tem uma alma, cada um tem um espírito dele e precisa cuidar individualmente. Podemos sim ajudar um ao outro, carregar as cargas um dos outros. Pai, eu quero pedir em favor dos lares, em favor do casamento, em favor das famílias, Pai. Que haja paz, que haja consciência e que haja conserto, para que nós terminemos bem com o Senhor. Que possamos dizer, eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. Eu e a minha casa, estendo eu aqui, vamos morar na eternidade, para a glória de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, amados.